Vamos então para o episódio 3. Se você já assistiu o 1, já fez as anotações, assistiu o 2 e já fez as anotações, nós estamos no caminho certo. É muito importante nesse terceiro episódio a gente falar que currículo, ele é uma coisa séria. Por quê? Porque às vezes você tem muita experiência, às vezes você não tem nenhuma experiência ao primeiro emprego, né? Às vezes você tem uma experiência intermediária. É muito importante entender sobre esses elementos. Então, a partir do momento que você já entendeu o cabeçalho, a partir do momento que você já entendeu a apresentação e a partir do momento que você já entendeu do objetivo, agora nós vamos falar para outro elemento que é muito importante, que é essa questão do perfil. É lógico que na entrevista, o entrevistador vai identificar o teu perfil, até porque um dos motivos da entrevista é justamente entender se o que está no currículo tem realmente a ver com você, né? A pessoa ter aquela certeza de que é aquilo mesmo, e também identificar o perfil que você tem na hora do relacionamento, no tete a tete, beleza? Mas é muito importante quando você for colocar o seu perfil, por quê? Porque a gente não pode esquecer que um dos objetivos do currículo é conquistar a entrevista. Então a pessoa não vai conseguir entender o seu perfil antes de te conhecer. Por isso que você envia para ele o seu perfil. Eu coloquei aqui, mais ou menos, então quando você coloca lá o perfil, eu coloquei algumas coisas para você poder identificar o teu perfil. Eu coloquei o perfil para você poder aqui identificar o que é o perfil. Perfil é o teu padrão de comportamento como pessoa, tá certo? Como é o seu normal. Então eu coloquei aqui comunicativo, planejador, reservado, agregador, executor, entusiasmado, comprometido, responsável, criativo. Eu coloquei isso aqui para você ter como exemplo, tá certo? Não é para você copiar isso aqui. Não é para você colocar uma coisa aqui no seu currículo que você não é. Entende isso? Currículo não tem mentira. Então, se você criar uma expectativa no entrevistador com o teu currículo e quando você chega lá e você não é nada daquilo, eu já avisei lá no primeiro episódio, vai pegar muito mal para você, né? E hoje os entrevistadores estão muito cansados disso, porque as pessoas copiam muito o currículo um do outro. Então eu coloquei essa coisa do perfil que você pode observar aqui para você ter uma ideia de como é, o que significa e as palavras que você utiliza no caso do perfil. Esses são alguns exemplos, certo? Você pode procurar outros que se identificam mais com você. Por exemplo, coloca lá que você é uma pessoa entusiasmada. Quando chega na hora da entrevista, você está morto. Que entusiasmado é esse? Né? Ou então coloca lá que você é reservado. Uma pessoa calma, tranquila, atua. Chega lá, você é expansivo, conversador, agregador, conversa com todo mundo. Quer dizer, não tem como você copiar isso aí, tem que levar muito a sério. Então, o perfil é o teu padrão de comportamento. Para um pouco para você fazer uma análise de como você é, né? E aí você coloca aquilo que realmente você é. Se você em algum momento precisa mudar, você pode trabalhar isso. E num segundo momento, você colocar outra coisa no currículo porque você já mudou o seu padrão de comportamento. Certo? Ótimo. Um outro elemento também que é muito importante você colocar no seu currículo são as suas habilidades, as suas competências. Volto aqui a dizer que quando a pessoa está te entrevistando, ela começa a avaliar as suas habilidades e as suas competências, certo? E ela também identifica algumas habilidades e competências que você tem. Mas volto lá, como o currículo tem como objetivo a conquista da entrevista, você pode antecipar essa informação para o entrevistador, para a empresa, tá certo? Aí você vai colocar lá as suas habilidades e competências. O que são habilidades e competência? É a qualidade com que você consegue, desenvolver uma tarefa, resolver uma determinada situação, né?
é a qualidade com que você consegue desenvolver uma tarefa ou uma determinada situação. Então eu coloquei aqui conhecimento de determinado assunto, relacionamento interpessoal é uma questão de competência, trabalho em equipe é uma questão de competência, visão de oportunidades tem a ver muito com competência, muito com habilidade, equilíbrio emocional tem muito a ver com isso, ser inovador, ser automotivado, isso tem a ver com habilidades e competências, tá certo? Volto lá, como eu disse, no questão do perfil. Isso aqui também é para você ter um norte, ter um direcionamento, tá? Para você ter um direcionamento. Você pode buscar as habilidades que você tem aí, como por exemplo, você tem muita habilidade em fazer conta, você tem habilidade em dirigir, né? Você é muito bom em dirigir, você tem habilidades com coisas manuais, você vai conseguir colocar essas habilidades, essas competências no seu currículo, beleza? Só para concluir, habilidade e competência é a qualidade que você consegue desenvolver uma tarefa ou resolver uma situação. Isso é habilidade e competência. Tudo bem? Top. Uma vez você colocando então o elemento perfil e o seu elemento habilidade e competência, nós vamos para a parte da escolaridade. Como eu disse às vezes que as pessoas têm preguiça de fazer o currículo. Então quando coloca lá na escolaridade, coloca lá segundo grau incompleto, coisas do tipo. Coloca lá, estou colocando aqui para você como um exemplo, formação escolar, ensino médio, se for completo você põe ensino médio completo, se for incompleto você põe ensino médio incompleto e você coloca o nome da escola. Você sempre tem que pensar que isso é um portfólio, um currículo é um portfólio, é uma coisa de apresentação da pessoa. A pessoa tem que ver que você é organizado, dedicado, comprometido em desenvolver a tarefa. Então, faça isso com capricho. Então, se você tem lá o segundo grau, ou você tem a faculdade, tudo que você tiver, você coloca. É muito importante você colocar isso aí. Tá certo? Joia. Aí vem lá os cursos de qualificação profissional, que são cursos extracurriculares. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que o currículo ele depende também de cada tipo de pessoa, gente que tem muita experiência, pessoas que têm uma experiência intermediária, pessoas que não têm experiência nenhuma, que é o primeiro emprego, coisas do gênero. Quando você entende que para cada um é isso, eu já ouvi muitos casos da pessoa falar, Rodinei, eu tenho muitos cursos e não consigo um trabalho. Também muita coisa no seu currículo para conseguir um emprego intermediário é como você querer matar uma formiga e usar um canhão. Isso é muito desnecessário e é negativo para você. Porque às vezes a pessoa, quando olha o seu currículo e ela não sabe da sua situação financeira, não sabe dos seus sonhos, do seu momento de vida, ela vai ver você com 300 cursos, ela fala, não consigo pagar essa pessoa. Então ela nem te chamar para entrevista te chama. Então você tem que colocar que você não pode mentir no currículo, mas tem certas coisas que você também não precisa colocar se você nota que isso vai milindrar quem vai ler, né? De tanta coisa que você tem. É muito importante você entender quem está lendo o seu currículo e entender que ele vai querer ouvir coisas que são adaptáveis à empresa dele. E se não se adaptar à empresa dele, ele não tem interesse por você, por mais que você tenha muito conhecimento, muitas experiências. Certo? Ótimo. Então, a partir do momento que você coloca, e quando você coloca lá os cursos de qualificação profissional, também coloca de uma maneira organizada, como eu mostrei para você aí, ó, curso farmacista, o nome da empresa, a cidade que você fez, o ano, coloca de uma forma organizada. Isso é muito importante para você. Então, nesse episódio, eu quero que você foque nisso, foque no perfil seu, que não é uma coisa muito fácil de você desenvolver, que você precisa pensar um pouco nisso, nas suas competências, nas suas habilidades e na tua escolaridade. Tudo certo? Você colocar lá a tua formação escolar, e a gente nunca esquece que formação escolar é primeiro, segundo grau e terceiro grau, e depois os cursos de extracurricular, que são especializações, curso de qualificação profissional, etc. Tá bom? Capricha aí e vamos aqui que no quarto episódio eu vou te mostrar uma parte muito importante, é de como você coloca as suas experiências.
Graça e paz. Tamo junto.